Você conhece alguém na sua família que tem tremor e que você acha que pode ser Parkinson ou tremor essencial? Você já viu alguém na rua tremendo? Se perguntou o que que poderia ser aquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados espectadores. Nós somos a Estação Dopamina, O seu podcast sobre temas aleatórios com embasamento científico. a sua infusão semanal de dopamina. Então, Pedro, todo movimento anormal, a princípio hipercinético, né, onde a pessoa tem mais movimento do que o habitual, é muitas vezes referido como um tremor, né? Então, às vezes, a pessoa que está com mioclonias, com coreia, ou com outros tipos que a gente que é da área entende, é referido como tremor, né? Uhum. Mas o que é realmente o tremor? Qual a definição aí de tremor pela neurologia? Pois é, Marcelo. Por acaso, nós dois somos especialistas em distúrbios do movimento, né? Então a gente vê muito no dia a dia, na prática, tremores. E Aham. tem os tremores da doença de Parkinson, mas tem vários e vários outros tipos de tremores, e tem muitos movimentos anormais que a população mais leiga acha que é tremor, mas na verdade é um outro tipo de movimento. O tremor é caracterizado por movimentos rítmicos, oscilatórios, que os músculos vão contraindo, os agonistas e antagonistas contraem de maneira sequencial. Isso é o tremor. O tremor pode ter uma alta frequência, pode ter uma baixa frequência, pode ser lento, rápido, alta ou baixa amplitude. Tem Uhum. vários e vários tipos de tremor. E quando a gente está examinando alguém, um paciente, a gente vê quais são as características do tremor desse paciente. A partir daí, a gente consegue chegar num diagnóstico de tremor essencial, doença de Parkinson ou algum outro tipo de tremor. É. É interessante porque às vezes chega pra gente, hã, pacientes que nunca tiveram nada, né, jovens, e que às vezes estão fazendo algum outro tipo de tratamento e falam: "Ó, quando eu comecei esse remédio, eu comecei a tremer". Isso é muito comum no ambulatório lá do hospital de base. Às vezes os colegas psiquiatras pedem para a gente avaliar alguns pacientes com um transtorno bipolar. Uhum. E difícil, né, porque, a maior parte dos estabilizadores do humor, né, de uma potência mais elevada, vão causar tremor, né, então, ah, é muito comum em algum momento aí dessa doença a gente ter, muitas vezes que orientar, né, o nosso colega psiquiatra a, se possível, trocar a medicação, mas muitas vezes isso não é possível, né. Pois é, às vezes até medicações, que o cardiologista passa para arritmia cardíaca, podem dar tremor. Às vezes até o lítio, que é usado no transtorno bipolar, pode dar tremor. Então é uma grande lista de medicações que podem dar tremor. E Uhum, a gente tem que ficar atento, né, a essas uhum. causas de tremor, porque às vezes é possível tirar o remédio, tira o remédio e melhora o tremor. Pronto, Resolveu o problema, resolvido. né. Pois é. E quando isso acontece é o melhor dos mundos, né, mas às vezes o quadro vem da própria pessoa, né, Pedro. A gente vê em algumas situações pessoas um pouco mais ansiosas, pessoas que estão passando por momentos de estresse e que chegam com um tremor, né, aquele tremorzinho de baixa amplitude, alta frequência, Uhum, bilateral, né. E a pessoa chega muitas vezes muito preocupada com isso, né. uhum. E a primeira coisa que a gente pensa quando tá tremendo é que é Parkinson, né. É, E muitas vezes a gente já chega com esse diagnóstico, né, assim: "Ah, eu doutor, queria ver aqui, se eu tô com Parkinson ou não". E é, realmente o Parkinson não é comum, né, em pessoas de 30 anos e, né. exatamente. E Eh, também, assim, o tremor essencial é até muito mais comum que a doença de Parkinson. exato. Tem estatísticas mostrando que é de 8 a 10 vezes mais comum que a doença de Parkinson. Aham. Então, aquilo que você está vendo ali, algum familiar seu, algum amigo seu tremendo, eh, pode ser mais. A probabilidade de ser tremor essencial é maior do que a de ser Parkinson. Muito maior, né. Então, para o pessoal de casa, alguns parâmetros, né, que a gente olha no tremor, é a simetria, né. Os 2 lados tremem de maneira semelhante, se,
eles tremerem de maneira semelhante, a gente fala que é simétrico, né? Ah, ele treme quando a pessoa estica a mão para frente, ele treme quando a pessoa vai escrever ou vai comer, né? Tomar um líquido, ou ele treme quando a pessoa está em repouso, né? Isso daí, só isso daí já ajuda a gente a diferenciar, né? Uhum, Num tremor parkinsoniano ou um tremor essencial, um tremor fisiológico, ou um uhum. tremor medicamentoso, né, Pedro? Pois é, no tremor essencial, que é relativamente comum, em geral, o paciente vai ter dificuldade, por exemplo, em pegar uma xícara de café e levar à boca. Ele vai levar e vai tremer, vai cair, pode cair um pouco de café, principalmente com aquela xícara pequena, né? Uhum. Pode ter dificuldades com atividades do dia a dia que envolvam alguma ação ou movimento. Por exemplo, assinar um documento, assinar um cheque. Se bem que cheque nem existe mais, né? Da nossa Isso geração aí mais antiga, mostrou que você é tiozão, né? acabou. Acabou já, não tem mais cheque. Assinar um documento também é quase não tem, é tudo agora assinatura digital. Mas enfim, se você for escrever algo, né, Aham. você vai lá, tem uma letra muito tremida, é mais típico de tremor essencial. Uhum. Na doença de Parkinson, por exemplo, tem mais uma letra bem pequenininha, que a gente chama de micrografia. Não tem Aham. tanto um tremor tão grande assim da letra. E é mais assimétrico, né? Mais em repouso. Um paciente me falou uma coisa que eu nunca esqueci, achei muito interessante. Ele falou: Olha, minha mão parece que quer atenção. Quando eu não estou olhando para ela, ela fica carente e ela me chama, né? Então eu achei isso muito legal. E eu Uhum. explico isso para muitos pacientes: a mão quer atenção. Quando você dá atenção para ela, ela para, né? É isso do tremor de repouso, né, que é mais típico Isso, da do doença de Parkinson, Parkinson, exato. enquanto o tremor essencial é mais típico algo mais postural ou de ação, não tanto no repouso. No Isso, repouso a postural, pessoa não né? treme tanto. E outra coisa interessante é que no tremor essencial pode tremer o corpo inteiro, né? Pode tremer a voz, pode Aham. tremer A cefálico a cabeça, né? cabeça, tem um tremor assim de um lado para o outro. Então, tem outras características que a gente vai analisando na pessoa com tremor para chegar a um Aham. diagnóstico, né? É. E é interessante que a gente, em geral, é muito comum ter histórico familiar, né? Minha mãe tremia, meu avô tremia, eu tremo, minha filha já está tremendo, e parece ter uma diferença de amplitude com a idade, né? O pessoal mais velho costuma ter uma amplitude um pouco maior, Uhum. né, desse tremor. Pois é, e tem 2 picos de incidência, às vezes começa lá na juventude, né, ou às vezes começa lá na idade mais na terceira idade. Pode ter essas 2 fases aí de início. E a gente sempre pergunta, né, se tem alguém na família, é bem comum. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Marcelo, e o álcool? O álcool melhora, piora esse tremor, o que acontece? Pois é, classicamente, o tremor essencial melhora com álcool. E isso no passado foi até uma causa de alcoolismo, né? Quando a pessoa precisava realmente para exercer suas coisas, suas atividades, tomar álcool, né? Uhum, A gente acredita que o tremor essencial tem a ver com uma hiperatividade das vias cerebelares. E o uhum, álcool, ele é um sedativo, né? Ele age diminuindo, ali, inibindo essas vias cerebelares. uhum, Então, inclusive, é uma das analogias que a gente faz com as principais medicações que a gente utiliza, né? uhum, Que não deixam de ser sedativos dessas vias, né? Barbitúricos ou verdade. eh, eventualmente até antiepilépticos, né? Pois é, a gente sempre pergunta para o paciente se ele bebe álcool, ele nota que tem alguma melhora do tremor, pode melhorar o tremor essencial, só que não vale a pena fazer o tratamento com álcool, né? Porque Exatamente. a pessoa teria que ficar sempre bebendo, e isso leva ao alcoolismo, ao etilismo, então não vale a pena usar isso como tratamento, e o álcool causa uma série de outros malefícios. A gente vai trocar um problema só por vários, né? É, Realmente é uma economia aí que não vale a pena, né? verdade. E muitas vezes, Pedro, a gente tem pacientes que têm um quadro mais leve, né? Eles, naquelas situações, por exemplo, vai no cartório para assinar um contrato e aí treme, né? Como ele está lá no cartório, o tabelião vai reconhecer ali que é a firma dele, mas em algumas situações isso pode trazer Uhum, algum tipo de dificuldade, né? Mas tem pessoas que podem ter tremores bem mais graves, né? Assim, verdade.
Você já teve algum paciente com um quadro tão grave a ponto de dificultar a alimentação, dificultar o autocuidado? Sim, já tive alguns pacientes, né, tem muitos casos que são bem leves mesmo, alguns casos são mais graves, mas o que eu vejo que a maioria é caso mais leve ou moderado. Uhum. Os casos graves são aqueles que geram alguma incapacidade maior no paciente, né, a Uhum. ponto de nem conseguir vestir uma roupa, por exemplo, pode chegar a esse ponto, mas não é o mais comum. Mas a gente tem tratamento, eh, possibilidades terapêuticas para todos os tipos e gravidades desse tremor. Sempre vai ter algo para tentar ajudar o paciente. Exato. Ainda bem, né, É, graças a Deus, essa é uma patologia que a gente tem muitas muitos medicamentos. possibilidades, É. né, de tratamento. E a questão, assim, do tremor essencial, a evolução dele é muito lenta. Ele pode piorar ao longo de muitos e muitos anos, 10, 20 ou 30 anos, acontece alguma piora do tremor, mas é algo gradual e lento. Essa é a principal característica do tremor O tremor essencial quanto à essencial. evolução dele. Aham. E Pedro, muitas vezes quando a gente pede para fazer aquela manobra de mãos estendidas, né, para a gente ver o tremor postural, eu vejo o paciente fazendo uma postura com a mão que parece uma postura meio distônica, meio Uhum. anormal, né? E realmente a gente tem lido cada vez mais que o tremor essencial, diferente do que o nome sugere, né, que o tremor essencial seria essencialmente um tremor, não teria nada além disso, mas parece que existem outras coisas que podem acontecer, É, né? que está sendo observado que ele pode vir acompanhado de outras alterações, por exemplo, uma leve distonia, uma leve ataxia, a gente até chama de tremor essencial plus, né, em Uhum. inglês, mais, algo a mais que tem nesse tremor essencial, algo mais leve também. Pode vir acompanhado de um pouco de déficit auditivo, uma certa perda auditiva, pode vir acompanhado de depressão, também é mais comum em quem tem tremor essencial do que na população geral. Então, são outros sintomas que vêm junto com o tremor essencial, que os médicos precisam ficar atentos para tratar também. Legal. E é uma pergunta recorrente. Doutor, é Parkinson? A gente realmente fez um diagnóstico de tremor essencial, a gente sabe que não é Parkinson. Uhum. Mas o paciente às vezes pergunta: por conta desse tremor, eu tenho uma chance maior de ter Parkinson? Isso sempre foi, ao longo dos últimos 20, 30 anos, teve muito intenso debate a respeito disso. Uhum. O que a gente acredita mais atualmente é que sim, aumenta um pouco o risco de desenvolver Parkinson, né, mas não é para a pessoa ficar pensando nisso, porque pode ser algo que vai acontecer daqui a 30 anos ou nem acontecer. É só um fator de risco, assim como você ter uma alimentação ruim é fator de risco para obesidade, diabetes, síndrome metabólica. Uhum. É um entre vários fatores de risco. Isso, não é um determinante, né? Não, Ele é. vai aumentar um pouco sua chance, mas a gente não sabe nem quantificar, né? Assim, o quanto que isso vai Uhum. te atrapalhar, né? E doutor Marcelo, deixa eu perguntar, tem outros tremores também? Por exemplo, às vezes pode ter algum tremor que é mais fisiológico, que não seja considerado patológico? Pode acontecer isso também? Então, a gente tem visto que algumas pessoas, principalmente pessoas que têm um perfil um pouco mais ansioso, né? Mas não necessariamente, pode acontecer em qualquer pessoa, de ter aquele tremorzinho bem fino, né? Eu costumo falar com os pacientes o seguinte: se a gente conseguisse analisar de forma bem sutil e bem microscópica, todo mundo tem algum grau de oscilação, Uhum, né? uhum, E tem até uma teoria interessante sobre isso, que é a teoria da pedra na água calma, né? hum, Qual é essa teoria? Se a gente for analisar, nós temos uma grande composição de água, né? Então a gente uhum, poderia, teoricamente, ser comparado a um corpo líquido, né? uhum, E se a gente tem ali uma pedra que cai ali no meio, vai causar ondas, né? Que vão uhum, até a periferia, batem e voltam, né? hum, E a gente tem uma estrutura que está o tempo todo, né? Contraindo, que é o coração, né? Então, existe a teoria de que um pouco ou algum
componente dessa oscilação teria a ver com essas ondas mesmo mecânicas que iriam até a periferia e iriam voltar. Muito E como interessante. são frequentes, né, elas acabam às vezes se somando. Em algumas pessoas, por algum tipo de predisposição do organismo, isso se torna mais Uhum. visível e às vezes a própria pessoa, em situações de estresse ou de ansiedade, nota que aquilo está mais chamativo, né? Esse é É, o tremor verdade. fisiológico exacerbado, né? É, pois é. E assim, eu acho que cada pessoa responde ao nervosismo e ansiedade de alguma maneira. Tem algumas pessoas que, quando estão muito estressadas, ficam com dor de barriga, Dor no pode ter uma síndrome do estômago, intestino né? irritável, e Aham, outras pessoas respondem, por exemplo, com tremor, né? exato. Cada organismo reage de uma maneira. E uma É, dessas reações é o tremor fisiológico exacerbado. Quando está mais nervoso, estressado, treme mais que as outras pessoas. Mas isso não é nada patológico, é só uma característica da pessoa. exato. E às vezes só o fato, né, da gente orientar ou chegar à conclusão de que aquilo não é um quadro mais sério ou mais grave, só isso já é o suficiente para a pessoa melhorar, né, de Uhum, alguma forma. verdade. Pois é, Pedro. Interessante o que você falou a respeito das reações ao estresse, né? Me parece que a gente tem alguns órgãos de choque, né, para o estresse, por exemplo, a pele, o estômago, o Uhum. intestino, né? Fala um pouco sobre isso, assim, ó, essa reação ao estresse. É, eu acho que é isso, cada organismo reage de uma maneira ao modo de estresse, né. Você entra, por exemplo, no modo de fuga, né, que você fica estressado, então às vezes a pessoa tem uma sudorese muito intensa e forte, sua muito pelas axilas, pelas costas, outras pessoas ficam com o intestino agitado, vamos dizer. Aham, Outras pessoas tremem, outras pessoas sentem um nó na garganta. Isso aham. só mostra a grande conexão que existe da mente e do cérebro com o corpo. É tudo interconectado. Não Uhum. existe separação de cérebro de um lado e corpo do outro. Tá tudo conectado. Você somatiza esses sintomas, né? Aham. E a dor de cabeça também, né, pode e é comumente relacionada à Verdade. tensão, né? E tem também outros tipos de tremor que eu lembrei, você falou. eh, Causas até metabólicas, hormonais, tremor, né, já vi casos da tireoide, né, é é muito comum com a idade começar a ter o hipotireoidismo, a tireoide Isso, a não funciona falha, muito né? bem, falha, mas existe o contrário, existe o hipertireoidismo, quando a tireoide fica muito agitada, produz demais os hormônios tireoidianos, pode dar tremor, pode aumentar a frequência do coração, pode Uhum. deixar a pessoa mais nervosa e agitada, então tem várias causas de tremor. Tem várias, realmente são inúmeras, né? Uma causa interessante, né, Pedro? Tem algumas doenças mais metabólicas, né, de depósito, como por exemplo a doença de Wilson, onde ocorre um Uhum, depósito ali de cobre, né? E a gente vê um tremor bem característico, né? Aquele que a gente chama bater de asas, né? uhum. Realmente um tremor bem diferente, bem é, diferente mesmo, Aham. É, a né? Bem doença de Wilson peculiar, né? é uma doença associada ao depósito de cobre, né, fica um cobre em excesso no organismo que acaba indo para o cérebro. É primariamente um problema do fígado, mas isso vai se repercutir lá no cérebro. E um dos sintomas são os tremores e Uhum. outros alterações dos Distonias, movimentos, né, né, alterações distonia, ataxia, que é uma incoordenação dos movimentos. É uhum, uma doença aí que é um pouco mais rara, né, genética, que aham. a gente até acompanha algumas lá no ambulatório, né. Isso, é. É bem mais séria do que um tremor essencial, por Uhum. exemplo, né. E tem alguns tremores bem, peculiares também, né. Eu me lembro de um paciente que teve um AVC Hum. e ele, apareceu com um tremor de um lado só do corpo, eh, que acontecia no repouso, acontecia na postura mantida, acontecia na intenção e acontecia muito na ação, né. Ele parecia ter um gradiente, né. Ele era mais fraco no repouso, ele era um pouco mais forte, na postura e ele era extremamente, de uma amplitude muito grande, hã, Atrapalhava muito, né, ele não muito, conseguia nem demais. usar direito o braço dele, né. Que tipo de tremor poderia ser esse, Pedrão?
Olha, tem um tremor associado a um hemibalismo, né, um tremor associado a um tremor que a gente chama rubral, que é um local lá dentro do cérebro, nas profundezas do encéfalo, é chamado núcleo rubro, que é o núcleo vermelho, no mesencéfalo, às vezes dá esse tremor muito intenso na pessoa. Aham. E é interessante porque apesar dele ser chamado tremor rubral, não necessariamente a lesão precisa ser exatamente nesse núcleo, né, pode ser em Uhum, alguma área do circuito ali, né, das vias rubrais, e realmente era esse tremor rubral, uhum, que também é chamado tremor cerebelar ou tremor de Holmes, né, uhum, que é em homenagem ao neurologista aí, Gordon Holmes, se não me engano, uhum. que descreveu, primeiro, um tremor extremamente difícil de tratar, né, É Pedro? muito causa muito sofrimento para a pessoa, é um tremor muito intenso, né. Às vezes até tenta fazer alguma cirurgia de marca-passo no cérebro, que a gente chama de DBS, para tentar resolver esse tremor, né. Aham. É, nesse caso específico, ele chegou a fazer cirurgia, ele melhorou Hum, bastante. olha Não que ficou bom. zerado, claro, é muito difícil, mas Uhum, eu acredito que ele deve ter melhorado em torno de 70% aí do, aham. do quadro, o que para tremor de Holmes é uma vitória, né? Claro, ótimo. Mas É. ali o tremor que a gente chama de funcional, aquele tremor que no passado era chamado de relacionado a psicológico do paciente, psicogênico ou relacionado à histeria, que não é mais usado esse termo, né. Atualmente a gente fala tremor funcional. Como é que é esse tremor? Então, Pedro, os quadros funcionais, eles são estudados desde o início da história da neurologia e da psiquiatria, né? Que Uhum, lá no passado a gente estava junto, né? A uhum. psiquiatria e a neurologia. Nunca devia ter separado, né. Eu acredito nisso também. Mas tem até aqueles quadros, né, do Charcot, aquelas pacientes lá do Freud, famosas, né, que realmente Lá do século do XIX, né. século XIX, né, bem retratadas em pinturas realistas, né, realmente é bem interessante. E a gente acredita hoje, antigamente se chamava psicogênico, né, mas isso dá uma impressão de que a pessoa meio que está inventando Uhum. aquilo, ou meio que está fazendo de conta, ou algum tipo de, Simulação, mas não é, né. simulação, ou isso dá realmente um caráter um pouco pejorativo para aquela condição, que é uma condição real, né. Uhum, A gente sabe hoje que existem algumas alterações no funcionamento das vias neuronais e dos circuitos, e que a gente não consegue topografar, né, e o neurologista ele é um pouquinho obcecado, né, com na essa questão da topografia, né. Uhum. topografia. Então, essa alteração na função, né, de algumas vias neuronais é o que gera, vários transtornos, entre eles os tremores, né. Então, quando a gente tem um tremor que é um pouco incongruente, né, que uma hora ele treme de um jeito, outra hora treme de outro, uma hora Uhum. tem uma localização, outra hora tem outra. Se estiver tremendo aqui, eu seguro, ele passa para cá, assim, esse Muda o padrão, fenômeno né. de Uhum, transbordamento, ou um fenômeno de mudança de padrão mesmo, a gente já passa a pensar que isso pode ser algum funcionamento anormal que a gente não vai conseguir topografar. uhum. E esse é, para mim, e assim, acredito que para você também, dentro da área de transtornos do movimento, seria a parte mais difícil de manejar, né, Pedro? Verdade. É porque alguns casos se tornam crônicos, né. Mesmo sendo funcional, não tendo uma alteração estrutural do cérebro, tem essas alterações das redes neurais. E a pessoa pode ficar por anos e anos com esse tremor, pode causar grande problema e sofrimento para ela. Então, nesse caso, a gente ainda está entendendo como funciona o tratamento, algumas coisas podem ajudar. Eu acho que a gente até falou em outros podcasts sobre a hipnoterapia, que é algo que pode ajudar o tremor funcional, e outras modalidades, com acompanhamento psicológico também, fisioterapia, reabilitação, são coisas que podem ajudar nesse tremor. Pois é. E a atividade física, né, a mudança do foco da doença para outras atividades, realmente parece trazer benefício. Uhum, E interessante, né, eu tive realmente alguns casos que tiveram uma resposta muito boa com hipnoterapia, né, uhum, que é a terapia de sono, né, como é hipnose, né, uhum.
conhecida também como hipnose, e realmente eu não entendo como funciona, mas funciona, é igual a acupuntura, eu também não sei como funciona, mas eu vejo uma resposta Uhum. muito positiva, né? Principalmente em pessoas com dor, né, Pedro? Sem dúvida. E, doutor Marcelo, em relação ao diagnóstico do tremor essencial, como é que a gente fecha esse diagnóstico de um paciente com tremor essencial? Então, a gente tem alguns critérios, né? A gente sempre segue os critérios e, basicamente, tem a ver com um tremor bilateral e simétrico, postural, de ação e de intenção. Que Uhum, intenção é quando a gente vai chegando, né, no alvo, uhum, e que atrapalha muito, por exemplo, a se alimentar ou a tomar líquidos, sem outros fatores que possam justificar, como, por exemplo, medicações, sem alterações estruturais ou uhum, outros achados no exame uhum, neurológico, salvo o que você falou, uma discreta ataxia, uma postura levemente distônica, uhum. e, em geral, com um histórico familiar, que pode ser positivo, e a Já fecha, né? resposta à medicação, apesar de não ser um critério assim maior, mas é um critério de suporte Ah, também, é né? verdade. É, e também, assim, é o que nem você está falando, né? O diagnóstico é basicamente clínico, né? Você examina, colhe a história do paciente, examina o paciente minuciosamente, vê a característica do tremor ali, pede para ele fazer desenhos, espiral de Arquimedes, escrever, levantar os braços, andar, analisa profundamente esse tremor durante a consulta para chegar à conclusão clinicamente de que é um tremor essencial. Às vezes a gente precisa fazer algum exame complementar, por exemplo, uma ressonância de encéfalo do cérebro para excluir outras causas quando está meio em dúvida. Pode fazer também, por exemplo, uma eletromiografia, que Uhum. é um exame que põe umas agulhas, dá uns choquinhos e você consegue ver a frequência do tremor, né? Uhum. O tremor essencial tem uma frequência bem característica, diferente da frequência da doença de Parkinson. Então, às vezes, a gente pode lançar mão de alguns exames Uhum. complementares para fazer o diagnóstico, né? É. E tem alguns tremores onde isso é mandatório, né? Como, por exemplo, aquele tremor mais raro, o tremor ortostático, Uhum, né? Às vezes o paciente levanta e tem uma sensação de que a perna está instável, né, uhum. Pedro? Ou às vezes realmente ele consegue ver um tremor. É interessante, né? Um tremor só de membros inferiores que acomete o paciente em pé, mas ele senta e melhora, né? O tremor ortostático pode ser bem incapacitante, pode dificultar para andar, por exemplo. E é bem interessante que ele tem uma frequência muito alta. É o tremor que tem uma frequência mais alta, acima de 15 Hz, por exemplo. Uhum. Enquanto o tremor essencial tem 8, 10 Hz, Parkinson tem 4, 6 Hz, esse aí tem uma frequência alta. E tem casos que você pode até escutar esse tremor com um estetoscópio, por exemplo, no músculo, né? Onde está tremendo, e você parece um helicóptero, de tão Uhum. forte e rápido que é a frequência desse tremor. Essa é uma curiosidade bem interessante, né? Esse negócio de escutar. Quem foi que teve a ideia, né, de Uhum, colocar o estetoscópio? E aí realmente a gente vê que às vezes o pessoal mais antigo, né, os médicos mais antigos que tinham menos tecnologia disponível, eles realmente conseguiam coisas muito eles tinham um conhecimento no avançadas, exame né? neurológico muito maior, né. Pois é. E Pedro, ainda bem, né? Esse tremor ortostático responde muito bem à medicação, né? E quando o tremor não responde à medicação, por exemplo, esse tremor essencial, onde a gente sabe que é uma Uhum, condição benigna, ou seja, não é uma condição neurodegenerativa, né? uhum. Mas quando ele é incapacitante e não responde bem ao tratamento, que opções que a gente teria para manejar? Além dos medicamentos, né, que podem ser usados, tem umas 3, 4 opções diferentes de remédio. Eu sempre falo para os meus pacientes, assim, fazerem alguma atividade que melhore a coordenação deles. Por exemplo, tocar piano, isso vai estimular e melhorar a destreza e coordenação deles. Então sempre ter essa visão não farmacológica também para ajudar o paciente. Mas casos perdure, tem outras opções também terapêuticas. Tem, por exemplo, a aplicação de toxina botulínica, ou, né, que vai relaxar o músculo, né, que a gente aplica toxina botulínica, o pessoal já pensa em estética, né? Ah, vamos Exato. tirar aquele pé de galinha aqui, vamos tirar aquelas rugas, né? Mas a gente usa muito toxina botulínica na neurologia.
E Pois uma é, das aplicações é para o tremor essencial, né? exato. Aqueles tremores do eixo do corpo, né? O tremor principalmente da cabeça, não responde muito bem à medicação, né, Pedro? Aí realmente a toxina traz um alívio muito bom, né? Uhum, Tremor de voz também, às vezes a gente não consegue é, é, uma resposta boa com medicação oral. verdade. E também outra modalidade interessante é a estimulação cerebral profundo, DBS, que é como se implantasse um marca-passo lá dentro do cérebro. É usado para tratar doença de Parkinson também, mas em alguns casos pode ser usado para o tremor essencial, né, Marcelo? Pois é, na nossa área tem sido estudado em várias condições, né? E interessante, né, essa interface entre o cérebro e algum dispositivo, né, trazendo realmente benefícios, né? A gente às vezes consegue benefício em algumas situações, até com uma estimulação transcraniana, né, que seja Aham, não verdade. invasiva, mas realmente no tremor essencial a quantidade de pacientes que vão para a cirurgia de implante de eletrodo de estimulação cerebral profunda é bem menor, né, do que Uhum, na doença de Parkinson, verdade. mas a Mas resposta ajuda, é muito boa, ajuda né. bastante, né? Já vi casos. E tem outra modalidade aí que está chegando, né? Que é o ultrassom focalizado. Você faz ondas de ultrassom, você consegue fazer uma ressonância e mirar bem na região ali do tremor essencial e no tálamo, né, relacionado ao tremor essencial, e essas ondas dão uma pequena lesão nessa região para diminuir o tremor essencial. Pois é, cada vez mais, Pedro, eu me lembro lá quando eu era criança, assistia lá os Jetsons, né, aquele mundo do futuro, e Hã. eu vejo que hoje a gente está vivendo aquele mundo do futuro, né. Imagina isso, a Só falta o pessoa. carro voador, né. Pois é, mas tá chegando, já tem alguns projetos aí, né. Aham. E eu acho que o advento aí dos drones, né, é um mecanismo ali que vai favorecer, né, essa Uhum. dinâmica do drone, favorecer o carro voador também, né. Verdade. Bom, de toda forma, por que que eu acho que a gente está vivendo o mundo do futuro? Quem imaginou o ultrassom, né, aquele ultrassom que a gente usa para ver o bebê que está na barriga da mãe, ou para ver o coração, no ecocardiograma, ele poderia ser desenvolvido ao ponto de gerar uma energia, né, grande a ponto Suficiente. de causar ali uma lesão e que essa lesão pode ser guiada, né, pela ressonância Uhum. para fazer uma talamotomia, né, aquela cirurgia que era Uhum. feita lá no passado, mas com todo o risco cirúrgico, E né, isso sem abrir o cérebro, né. sem abrir Por o fora cérebro, tudo. por fora. Incrível. Isso é impressionante, porque vai proporcionar tratamento não só aos pacientes de tremor essencial, mas também aos pacientes de Parkinson que não têm teto cirúrgico, E né. que nem você falou, é o futuro que nós já estamos vivenciando, não é algo que vai acontecer ainda, já está acontecendo isso. Vai Pois chegar no Brasil já. Já foi aprovado por órgãos como FDA para o tratamento, o ultrassom exato. focalizado. Lá nos Estados Unidos e Europa já está sendo feito. Aham. E é interessante, né, eu estava vendo uma discussão a respeito das gerações, né, geração boomer, geração X Já nem e sei tal. mais o que que é, qual que é. Tem geração X, Y, Z, geração millennium, boomers e, já me perdi nesse negócio aí já. Pois é, e é interessante porque essas gerações anteriores, elas aconteciam nos países, hã, precursores, né, nos países, ditos mais avançados e demoravam, às vezes, uma década para chegar aqui, né. Agora parece que não existe mais um lapso temporal, né, parece que é tudo pela internet, né. Começou lá, já começa aqui também, né, bem interessante isso. Tá tudo interconectado. Tudo interconectado. Então, alguma coisa que surge e que realmente tem um efeito positivo, ela se espalha rapidamente, né? A novidade se espalha rapidamente e começa a ser utilizada no mundo todo, né? Mas isso aí, muito legal. Legal. Então, pessoal, se vocês têm alguma dúvida, se vocês estão com alguém da família tremendo, se vocês próprios estão tremendo, bota aí no comentário, pede orientações, a gente pode dar algumas orientações para vocês. Queria agradecer a audiência e lembrar, né, Pedro, todo sábado. Vamos fazer a infusão semanal de dopamina aos sábados. Assista o nosso podcast nas redes sociais. Fique ligado, curta, comente, engaje e nos ajude a crescer e a espalhar cada vez mais notícias sobre o cérebro saudável.
Isso aí, um grande abraço, pessoal. Um abraço.